Valeu. Queria agradecer a vocês convidados, que sempre vocês estejam presentes com a gente aqui, sempre na hora que a gente precisa, e que contamos com vocês todos. Com Gustavo teve que sair, né? Com João Fukunaga e com Fabi. Vocês são bem-vindos aqui. Vamos esperar esse momento agora aqui, passa esse momento de pandemia, para a gente trazer vocês e fazer um debate presencial com vocês aqui. Muito importante a presença de vocês, com os delegados sindicais. Queria colocar aqui também, nós estamos com a campanha, a FETRAF está com a campanha em defesa dos FETRAF Nordeste, em defesa dos bancos públicos, né? A gente já tem uma campanha, já está saindo aqui, já tem outdoor na cidade, já, defesa do Banco do Brasil, em defesa da Caixa Econômica, em defesa do Banco Nordeste, e vai sair a mídia de televisão também, vai sair agora na TV Cabo Branco, a partir do dia 14 vai sair a divulgação também, a defesa, a campanha da FETRAF, né? Nós vamos também fazer a campanha do sindicato também, sempre defendendo, já fizemos audiências públicas naquele momento que poderia fazer, e nós vamos continuar com a defesa dos bancos públicos. Queria falar para vocês também a questão da mensalidade do mês de setembro dos associados, né? Com a taxa negocial, nós do Sindicato Bancário da Paraíba, nós não vamos cobrar a taxa do mês de setembro. A mensalidade do mês de setembro. Os sindicatos bancários, como os outros anos que a gente decidiu, nós esse ano também não vamos cobrar para o associado a mensalidade do mês de setembro. Vai ficar o mês de setembro, só o Banco do Brasil parece que teve problema ficou com dificuldade, que eles vão cobrar, mas nós vamos devolver. Todas as contas de vocês, nós vamos devolver. Na hora que entrar a mensalidade de setembro, nós vamos devolver o Banco do Brasil. Caixa Econômica e o Banco do Nordeste já se comprometeu. Parece que o sistema do Banco do Brasil tem um problemazinho, mas na hora que entrar o desconto, nós vamos devolver para vocês. É isso aí, para esse mês da taxa negocial. João, Oi? Só explicando. A folha agora entra em setembro, a gente recebe o relatório DEB em 8 a 10 dias depois, aí a gente faz o crédito manual nas contas dos funcionários do Banco do Brasil da mensalidade referente ao mês de setembro. Só para informar. É isso, pessoal. Sintam-se empossados, vocês, delegados sindicais, e agradecendo a todos vocês pela participação no dia de sexta-feira. A gente sempre com 40 pessoas participando e mostrando que os delegados sindicais da Paraíba estão motivados para trabalharmos juntos em defesa da categoria bancária. Um abraço a todos vocês e um abraço a todos vocês também convidados. Fabi e João. Boa noite, colegas da Caixa, do BNB, do Banco do Brasil, né, que são os 3 bancos que têm delegado sindical. Obrigada, Gustavo, obrigada, João, eu nunca acerto o nome dele, Fukunaga, e Fabi, muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Gente, eu quero agradecer, uma plena sexta-feira, como diz aqui nas redes sociais, sextou, né, e a gente aqui, mais de 40 pessoas interessadas no coletivo, porque aqui a gente não está interessado só no nosso individual, não, aqui a gente está interessado no coletivo. Essa campanha foi difícil, muito difícil. Foi igual às outras? Nem sei se for igual na dificuldade, até porque a gente passou a chegar mais de 30 dias de greve para negociar. Aí muitos colegas ficam perguntando, mas a gente não chegou nem a fazer greve. Gente, nós tivemos algumas paralisações em 2017, que essas paralisações não foram cobertas, não foram, foi falta mesmo. Teve gerente que abonou, e teve gerente que não, na Caixa, né, eu estou dizendo. Então, assim, aí eu pergunto, quem é que está disposto realmente a fazer greve porque falta, com certeza ia ter. Muito difícil, muito difícil. Então, assim,
eu não acho que foi fraqueza a gente não ter partido para uma greve. Não, não acho. Acho que foi uma sabedoria de a gente estar com todas as nossas cláusulas sociais e não partimos para uma greve. A gente ia ter um êxito? Será que ia ficar com as nossas cláusulas, todas as cláusulas sociais? É uma interrogação que a gente vai levar para o resto da vida. Mas, assim, diante do cenário, antes da pandemia, em várias agências que eu andei, eu escutei muito o pessoal dizer assim, que acho que eu nem quero índice, eu queria que mantivesse. Bem, mantivemos, tivemos a metade do reajuste do INPC, vamos ter na Caixa o aumento do saldo de caixa, aí quando a gente faz o mais e o menos, a gente está perdendo dinheiro, porém, a gente manteve as nossas cláusulas. É muito importante as cláusulas sociais, é muito importante. Então, assim, foi uma campanha difícil? Foi. Partimos para uma greve? Não. Eu vi o nosso vizinho aqui, greve. Tiveram coragem? Não. Então, assim, eu acho que foi uma campanha difícil, mas foi uma campanha vitoriosa. Se você abrir, nós temos um país imenso, qualquer sindicato vinculado à Contraf, ele estava debatendo o mesmo assunto. Então, assim, a gente fala a mesma língua. Isso é bom, isso é muito bom. Então, assim, a gente tem uma unidade, embora a gente tenha, dentro dessa unidade, a gente tem pensamentos diversos, cada um tem seu pensamento. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender para poder compreender. Por isso que a importância do delegado sindical. Se a gente não tem essa afinidade, com a base, com as unidades, com as agências, os departamentos, a gente vai ficar meio alheio. Então, a gente precisa de unidade, mas precisa dessa afinidade. A gente dobramos a quantidade de delegados desde quando eu cheguei no sindicato. Hoje a gente está com 30 delegados sindicais, isso é muito bom. Quase todas as agências fizeram delegado. A agência que não fez, nós temos uma diretora que é Paula Nobre, que assim, temos 2 agências, 3 que não fez delegado, mas assim, é bom porque a gente está presente em todas as agências. Vai ter divergência? Vai ter coisas que a gente não vai conseguir resolver? Mas pelo menos a gente está lá e está tendo a oportunidade de saber o que é que está acontecendo. Então, assim, eu peço a cada um delegado aqui presente, né? Eu tive alguns colegas aqui que já me mandaram mensagem dizendo que não pôde, está com problema pessoal, mas assim, que a gente mantenha, que não tenha distância, não mantenha a distância do sindicato, porque se não tiver a demanda vindo dos delegados, o empregado em si, ele tem uma distância com o sindicato, eles não nos procuram, então quem tem essa abertura justamente os delegados. Então, assim, sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui, e podem contar com a gente, né? Aqui nós temos diretores, tem Arminda, tem Paula Nóbrega, tem Carlibe, que não veio, tem Gabriel, que é do interior, e Paula, e eu e Paula liberada. Então, assim, estamos aqui, o pessoal não está liberado, os outros, mas, assim, podem procurar a gente, que a gente tenta resolver o que da melhor maneira possível. Obrigada, realmente, por estarem aqui. Boa noite a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, em nome do Sindicato dos Bancários, o João já fez, mas em nome de todos os colegas bancários, agradecer 3 pessoas que estão à frente das negociações, que recebem todas as pedradas e tijoladas dos bancos públicos, que é Fabi, que é Gustavo Tabatinga e que é João Fukunaga. E que os delegados sindicais que hoje tomam posse, eles são extensões da comissão de empresa. Então, nós levamos toda a demanda funcional aos nossos representantes da comissão de empresa, que fazem isso de maneira heróica nas negociações. E muito obrigado pela disposição de luta de vocês
e que nos inspira também, como diretores e como delegados, a gente trazer isso para a nossa base, para que a gente tenha uma mobilização e uma qualidade de vida melhor nossa, dos nossos companheiros bancários que estão, neste momento de pandemia, ainda mais prejudicados em relação ao seu trabalho de modo geral, a qualidade de vida no trabalho de modo geral. Gostaria também de dar boas-vindas a todos e todas os delegados e delegadas sindicais que tomam posse hoje, né? E agradecer pela também disposição de luta, né? E dizer que também estou como diretor de imprensa do Sindicato Bancário da Paraíba à disposição de todos e todas para quaisquer tipos de dúvidas, esclarecimentos e qualquer demanda também, né? E, por final, fiz uma leve contagem aqui e faço das minhas palavras as palavras de Magali e Luiz Cláudio. Nós temos menos de 30% de delegados sindicais, de mulheres como delegadas sindicais e como diretoras. Então, a gente precisa, já é uma orientação da CUT, já é uma orientação da CONTRAF, que a gente tenha, no mínimo, paridade, para que a gente tenha uma representatividade maior na sociedade, não só nos bancários, mas na sociedade. Na sociedade já somos mais de 50% mulheres, né? Então, parabéns ao Sindicato Bancário da Paraíba, na pessoa de Lindon Jones, nosso presidente, e parabéns a todos e todas que fazem parte da luta sindical, luta dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente. Muito obrigado. Boa noite, companheiros e companheiras. Agradecer a presença dos nossos dirigentes, né? Gustavo, João, Fabi, dos nossos delegados sindicais, sejam todos bem-vindos, né? E bem-vindas. Parabéns, Luiz Cláudio, pela afirmação da importância da participação das mulheres nos espaços de poder, né? A gente precisa fazer disso uma prática, né? Sair da retórica. Acho bom ouvir isso de uma pessoa que está chegando no movimento, né? Que tem dado a sua contribuição. Acho extremamente relevante e importante. Eu queria falar aqui um pouquinho de dois aspectos. Eu não sei como é que está organizado, eu tive dificuldade para acessar a reunião logo no seu início, peço desculpa, foi por conta da minha pouca habilidade com as tecnologias aqui. Eu não sei como é que está organizado o tempo e nem a pauta. Eu queria fazer algumas propostas, mas antes eu queria falar um pouquinho da importância da campanha que a gente teve. Para mim, sim, uma campanha vitoriosa, se não a campanha dos sonhos, mas para a conjuntura ela foi vitoriosa, sim. Acho que se a gente tiver como base outras categorias nacionais, o que conseguiram, né? O que aí está aí a greve dos Correios, dos companheiros dos Correios, né? Que acho que a gente tem que ser solidário a essa luta, porque tem a questão da privatização e são trabalhadores, né? Hoje foi um dia nacional de apoio à luta dos trabalhadores dos Correios. A gente, enquanto Central Única dos Trabalhadores, tivemos, né, dando nosso apoio, tem tido ato aqui todas as semanas, e isso é extremamente importante. Então, nesta conjuntura, eu acho que quando porque às vezes a gente tem alguns questionamentos, mas é importante resgatar. Eu acho que o delegado sindical, ele precisa se apropriar dessa compreensão, porque ele está lá direto, quer dizer, no chão de fábrica, entre aspas, que é a agência, que é o local onde se dá a relação direta e as contradições, né, do universo do trabalho, das relações as relações dos assédios, as relações dos adoecimentos, as contradições, as relações com o cliente se dão lá. Então, as contradições do capital do trabalho também se dão nesse espaço. Então, acho que é importante o delegado sindical ter essa compreensão, se apropriar. Tem muita gente que já está no segundo mandato, tem muita gente que está chegando agora. Então, o papel do delegado sindical, ele é de extrema importância, né? O elo entre a direção e a nossa base. Um minuto. E eu falo dessa importância porque
eu vou extrapolar um pouquinho, mas é importante, é que a gente compreenda como é que se dá esse processo. Quer dizer, teve uma campanha, teve uma pesquisa, perdão, a gente teve encontros locais, encontro regional, fomos para o Congresso, por banco, e foi tirado até chegar na nossa minuta final, né? E a gente tem um momento onde o bancário traz as suas demandas. Né? Tem gente que, quando está na 10ª reunião da Contraf, na mesa de negociação, diz assim, não, mas o índice tem que ser esse. Eu digo, meu amigo, o índice foi discutido lá atrás, e foi aberto ao bancário, foi convidado. Então, é importante que a gente tenha compreensão destes processos, como é que eles se dão, a importância da participação na construção deste processo, porque ele é aberto, ele é democrático, tem debate, tem troca de informação. O bancário, o Caixa Bancário da Paraíba tem o mesmo problema do Caixa Bancário do Piauí, do Rio de Janeiro, etc., e que vai para o encontro e vai formatando as demandas que a gente vai tendo. E tem outras que estão históricas. Então, acho que essa é uma primeira questão. A outra é essa relação, que é extremamente importante, que é ler o cenário. Eu acho que é importante discutir. Eu acho que no Banco do Brasil a gente tem superado isso bem. A galera tem aprendido, a gente tem enfrentado esse debate, que é o seguinte, o sindicato discute política, vocês discutem muito política, e aí eu digo, eu estou com o companheiro Lula, precisamos discutir política e precisamos discutir muito mais, porque se a gente talvez tivesse discutido suficientemente bem, a gente não estaria vivendo essa tragédia desse desgoverno que estamos vivendo hoje. E é um projeto de morte, é um projeto de desmonte do Estado brasileiro, está aí a proposta de ataque aos servidores, que só retira direito, mas mantém a cúpula, né? Não mexe. Então, a gente precisa se apropriar desses debates, compreender esse cenário, compreender este projeto, que a gente precisa derrotá-lo. E eu acho que um grande desafio, porque a gente começa a construir na base. E aí é uma outra discussão. Nós temos aí o companheiro Marco Henrique em processo de reeleição, e será responsabilidade nossa abraçar essa questão, ter essa compreensão. Eu também sempre digo nas intervenções que faço, se a gente tivesse 300, 400 perfis Marcos Henrique no Congresso Nacional, nos deputados federais, nos senadores, nós não teríamos que estar apreensivos, dizer, olha, tem uma história aí que vai ser aprovada, que vai retirar direito, como vem sendo desde o governo Temer, desde o golpe de 2016. Então, essa responsabilidade é nossa, sim, e assim, é um desafio, e a conjuntura está tão adversa e tão difícil, que não basta dizer, eu votei. Não, amigo, é desafiador, é para você votar, é para eu votar, para o vizinho, para o amigo. É um processo que a gente vai ter que fazer de mutirão e garantir esse mandato, porque ele muito tem nos honrado, pautado os debates que interessam aos trabalhadores. Então, isso é de extrema importância. Quantos debates nós já fizemos pelo interior, aqui na capital, defendendo, na defesa dos bancos públicos, da soberania nacional, né? Então, isso é importante, sim. O poder se articula no local. É aqui o vereador que tem relação com o deputado, que tem relação com o senador, que tem relação com o presidente da República. A gente precisa, e nós somos uma categoria muito forte, mostrou que é forte, talvez a categoria mais bem organizada nacionalmente falando. E a importância dessa organização, dessa unidade, ela foi fundamental. Nós temos pequenos grupos de oposição, como temos aqui do lado, no Rio Grande do Norte, em alguns outros locais, que chamaram logo antecipadamente, temos que ir à greve, a greve é um instrumento legítimo que precisa ser usado, sim, mas é preciso sabedoria, como Silvânia colocou, é preciso leitura de cenário, a gente não pode levar trabalhador a um abismo. Eu acho que a direção do nosso movimento, aí do Comando Nacional, junto com a Contraf, foi muito sábia. Foi ao extremo na mesa de negociação, manteve os nossos direitos, o básico dos nossos direitos estão mantidos por 2 anos.
num governo que é de destruição, que é fascista. Esse é um elemento. E um outro aí para encerrar, e peço já perdão pela extensão do prazo da fala, eu acho que a gente precisa, não sei se você vai estar num outro momento, mas a gente precisa sair daqui com algumas demandas. Eu acho que não cabe mais aquele delegado sindical que está ali sem cumprir sua função, sem fazer esse elo, sem estar interagindo com a sua base, como colocou, com os companheiros da sua agência, trazendo as suas demandas, né? Eu acho que é de extrema importância. Então, que a gente saísse daqui já com algumas pautas. E eu quero finalizar dizendo que eu participei de uma atividade de saúde do trabalhador ontem, puxado pela Central Única dos Trabalhadores, muito importante. E eu queria deixar assim, para a gente articular com os delegados sindicais, porque é lá que se dá a pressão, é lá que se dá o adoecimento, que traz os normativos, que traz uma série de iniciativas, uma parceria da Central com a CUT Nacional, com a CUT Local e com a Universidade Federal. Temos aí o companheiro Osh, está aqui na sala, que é o secretário de Saúde. Eu acho que a gente precisa já deixar isso demandado aqui com este grupo, né? Discutir formação com este grupo, ter reuniões periódicas, né? Acho que cada delegado vai depois receber o seu kitzinho, a gente vai entregar a partir da semana que vem, manual do delegado, onde está lá as suas obrigações, qual o perfil que se espera, qual é a função e a importância desse papel, né? E aí a gente fazer essas articulações e assumir esses compromissos meio que permanentes de mobilização. A conjuntura vai exigir isso da gente, tá certo? Meu muito obrigada e perdão aí pelo extrapolamento. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, não é? Sempre bom a gente poder bater um papo, mesmo que a distância, né, online, é sempre bastante proveitoso e é sempre muito prazeroso a gente estar junto com essa turma que está aí junto com a gente em todos os momentos de luta, né, que são os nossos delegados sindicais. Eu acho que a gente já falou bastante sobre a campanha desse ano, acho que não cabe mais, eu acho que o pessoal que já falou o suficiente, já está tudo bem esclarecido. O papel do delegado sindical também já foi tocado aqui, eu acho que já está suprido, digamos assim, essa necessidade. A gente, claro, vai distribuir o kitzinho, né, a cartilhazinha, tal, que é sempre um acréscimo teórico também importante para aperfeiçoar o trabalho dos delegados e digamos assim, melhorar os laços, a comunicação entre base e dirigentes sindicais. Então, o delegado sindical é muito importante nesse sentido. Mas eu queria aqui reforçar uma coisa que eu acho muito importante, que a gente tocou pouco durante esses debates hoje, que é a questão política mesmo, a questão de eleições. A gente está aí, vamos ter novas eleições esse ano, e apesar, por exemplo, no nosso caso aqui, eu queria reforçar essa questão do Marcos, né, do nosso vereador, porque apesar de ser uma atuação limitada ao município de João Pessoa, pelo menos nessas questões mais objetivas e mais materiais, o que é que a gente consegue, projeto de lei, esse debate, né, a gente já discutiu várias vezes essa questão da seriedade do problema das privatizações que estão querendo fazer, a importância dos bancos públicos que estão aí sob ataque o tempo todo, estão querendo esquartejar a Caixa e vender de pedacinhos, né? Então, o presidente do Banco do Brasil, o ex-presidente, ficou o tempo todo aí falando em privatizar, dizendo que o banco não cresce mais porque é público. Enfim, são pessoas que aparentemente não têm a menor noção do papel, né, de um banco público, e esse tipo de debate foi muito bem feito na nossa Câmara dos Vereadores aqui em João Pessoa, não só aqui em João Pessoa, mas em todo o Estado. E o Marcos sempre esteve muito presente em todos esses debates, sempre debatendo, e é importante esse debate, que também passa na televisão, também da imprensa, e o debate acaba chegando para a sociedade como um todo, não é? E não só essa questão dos debates, que são essenciais e que são muito importantes, mas a questão dos próprios projetos de lei. Não é? Por exemplo, o nosso vereador, Marcos Henriques, aí aprovou projetos muito importantes. A gente teve uma fase aqui dos bancos, que agora diminuiu um pouco, né, nos bancos públicos especificamente, que a coisa estava tão estrangulada, e ainda está, na verdade, né,
o atendimento ficando precarizado por uma política de governo que só faz PDV, o pessoal se demite, se desliga e o governo não autoriza a reposição desse pessoal. Então, o atendimento foi ficando cada vez mais precário nos bancos públicos, né, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste também não é diferente, tá? A gente passa pelo mesmo processo. E teve um período aí que os bancários estavam começando a ser atacados com violência dentro de seus ambientes de trabalho, por pessoas que também têm lá suas razões de estarem estressadas, de estarem agoniadas, porque passaram 2, 3, 4 horas numa fila sem conseguir ser atendido, né? Então, realmente, os ânimos se alteram, mas, inclusive, a gente precisou fazer campanha dentro dos bancos para mostrar que a culpa não é dos bancários, né? Então, a gente foi esclarecer isso para a sociedade, né? Para os clientes visitando as agências, né? E nesse sentido, o colega Marcos conseguiu aprovar na Câmara, né? E se transformou em lei no município, pelo menos um aviso que tem que ser colocado em todos os bancos, né? Que é crime, você não pode atacar o funcionário que está lá fazendo o seu trabalho estressado, adoecendo. Somos uma das categorias que mais adoece no país, principalmente mentalmente, né, por causa do estresse, por causa das metas, por causa das pressões, e ainda está sujeito à violência por parte dos clientes, desrespeito, muitas vezes por falta de informação, por não saber a verdadeira causa daqueles problemas. Então, teve esse projeto de lei que foi aprovado, atualmente é lei, tem que estar avisado lá que é crime, atacar, de alguma forma, desacatar o funcionário bancário que está lá exercendo seu trabalho da melhor forma que pode, não é? Apesar de todas as pressões e de todos os problemas que a gente vem enfrentando de redução de pessoal, não é, generalizado nos últimos anos. E tão importante quanto isso, talvez até mais, eu acho que o mais recente, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui no momento, é que foi aprovado também na Câmara e que tornou-se lei, foi sancionado recentemente, e já estamos oficiando os bancos, né, a cumprirem essa determinação na lei municipal, que é o banco fazer testagem dos funcionários, testagem periódica em relação à Covid. Era uma demanda que a gente tentou negociar com os bancos. Alguns bancos fizeram, mas a maioria não fez, tá certo? Então, o objetivo dessa testagem é justamente conseguir identificar colegas que possam estar contaminados, muitas vezes assintomático até, mas que estão lá transmitindo para os demais colegas, né, sem nem saber. Então, essa questão da testagem é muito importante, principalmente periódica, como foi aprovado lá no projeto de lei de autoria do nosso colega Marcos Henriques, aí, do nosso vereador. Então, apesar de ser uma atuação limitada ao município de João Pessoa, nessa questão mais material de projeto de lei, eu, quando divulguei isso nos grupos aí de delegados sindicais, nos grupos dos colegas do Banco do Nordeste, o pessoal, e aqui, como é que vai ser? Isso é só para João Pessoa, né? Eu digo, o que é que a gente vai fazer aqui? Rapaz, a gente está brigando aqui, está tentando negociar com o banco, mas se você tivesse no seu município um vereador como nós temos aqui em João Pessoa, com certeza esse problema aí também já estaria sendo resolvido. Então, e isso mostra também, não só que, apesar da atuação limitada, como eu falei, já estou repetindo aqui, né, a questão da João Pessoa, mas é uma questão muito importante, né? E claro que tende a crescer, e eu acho que a nossa categoria como um todo, tem que buscar realmente colegas que se identificam com as questões dos trabalhadores, com as coisas que são realmente importantes para a nossa categoria, e que possam ajudar em todas as esferas, municipal, estadual e federal também, tá certo? Todos são importantes, né? Alguns não têm o mesmo alcance, claro que o municipal não tem o mesmo alcance do federal ou do estadual, mas está fazendo a sua parte, né? E a gente vê a importância disso num momento como esse, tá certo? Então, eu queria reforçar isso aqui, é muito importante que a gente tenha nossos representantes reais. Trabalhador tem que votar em trabalhador, em quem se identifica com a ação dos trabalhadores. A gente tem que ficar elegendo ruralismo, de ficar empresário, ou essas que o pessoal dos mandatos representam de fato os direitos dos poderosos. Então a gente tem que batalhar
para renovar aqui o mandato de Marcos, cada um fazendo nossa parte, vamos votar, vamos pedir voto para nossa família, para os nossos colegas, né? Para transformar isso num movimento que cresça, não só aqui, mas no país como um todo, né? Tem vários candidatos que são ligados aos trabalhadores, ligados aos sindicatos de bancários também, que são candidatos em vários locais, e a gente tem que aumentar isso, tem que transformar isso num movimento que tome conta do nosso país como um todo, que só assim, elegendo gente que se interessa pela vida do trabalhador, da classe trabalhadora, é que a gente vai ter um país digno para viver no futuro, tá ok? É isso aí. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer a participação do João, de Fabi, do companheiro Gustavo Tabatinga, que sempre está com a gente aqui nos eventos, presencialmente e agora virtualmente. É uma satisfação falar com os delegados sindicais, e em especial os delegados sindicais do interior, que felizmente aumentamos no BNB. Nós temos hoje 12 delegados na nossa base, 12 delegados que são do interior, nós tínhamos 11, agora temos 12, aumentamos no BNB, mantivemos o mesmo número no BB, e na Caixa, infelizmente, a gente diminuiu porque não foi possível de forma alguma colocar, fizemos de tudo, mas a base do interior está praticamente a mesma quantidade de delegados. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos os colegas que desde março, por causa dessa pandemia, que a gente vem se comunicando virtualmente. Estou até com saudade das viagens do interior, tão bem recebido que nós somos aí do sindicato, quando vamos ao interior. Agradecer também a participação dos companheiros e parabenizar aos que estão sendo reeleitos e dar as boas-vindas aos companheiros que estão chegando. E digo também o seguinte, a atuação de nós como diretores depende muito da atuação do delegado sindical, pois o delegado sindical, ele denuncia o excesso de um gerente que está na agência cometendo arbitrariedades, assédio moral, é através dele, é o delegado sindical que denuncia a extrapolação das horas extras, entre outros problemas. Então, muito prazer em recebê-los, muito bom estar com vocês. E sobre a campanha salarial, eu falei aqui no dia 31, no dia da Assembleia que nós tivemos no dia 31, alguns companheiros não consideraram a nossa campanha tão vitoriosa, mas para mim ela foi uma vitória muito grande, por tudo que os colegas já disseram. Para mim a coisa mais importante foi a manutenção de todos os nossos direitos. Isso aí foi, sem dúvida, a vitória dessa campanha. E também por ter sido bianual, porque sabemos que temos um governo que detesta trabalhadores. Então, se não fosse a união e a organização, a presença de você, delegado sindical, trabalhando com a gente, diretamente com o diretor e fazendo essa troca de mensagens virtuais, não teríamos sido vitoriosos. É tanto que a votação que nós tivemos foi entre 80%, mais de 80% no Banco do Brasil, mais de 84% na Caixa, mais de 86% no BNB e mais de 97% em bancos privados. Isso mostra que os delegados sindicais e os dirigentes sindicais fizeram o seu trabalho. Muito obrigado, uma boa noite a todos e um grande prazer mais uma vez em estar conversando. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu queria saudar Gustavo, Fabi, Fabi e João. Eu fui do Comando Nacional. Quando eu conheci, eles eram, como é que a gente chama, Linda? Nossa, que bilolinha, Hoje eles são capa, né? Mas, assim, eles tiveram uma projeção muito grande e hoje eles estão onde estão por competência, por entender e por compreender a luta dos bancários. Mas eu queria saudar todos os delegados e delegadas sindicais que são fantásticos. Vocês fizeram um trabalho nessa campanha salarial primordial. Queria saudar a diretoria do sindicato, na figura do nosso presidente, companheiro Lyndon Johnson, que ainda não aprenderam a dizer o nome dele. Um diz Lyndon Johnson, outro diz Lyndon Johnson, mas aqui a gente
chama de Lyndon Johnson, que aqui na Paraíba a gente costuma... Mas, gente, eu acho que foi tocado aqui um ponto bem interessante. A questão, primeiro, eu acho que a gente precisa valorizar a estrutura sindical que nós criamos. Essa nossa estrutura, ela serve de exemplo para todo o Brasil. Vocês percebem que a altivez que nós tivemos nessa estrutura vertical, ela fez por onde os bancários confiarem no movimento sindical, os bancários confiarem na estrutura, mesmo porque a gente está num momento em que os sindicatos estão sendo atacados. Certo? E esse ataque ele é terrível, porque tenta enfraquecer os sindicatos, e esse enfraquecimento ele faz com que várias categorias elas estão num momento muito difícil, sem representação sindical. E essa representação sindical nossa, ela deu o exemplo. Agora, o corporativismo está provado que a gente precisa romper cada vez mais. Ao mesmo momento que nós defendemos a nossa categoria, nós precisamos entender que nós precisamos defender as nossas estatais. A gente precisa defender o direito da sociedade de ir ao banco, de bancarização. E essa pandemia, ela ensinou muita coisa, mas também, assim, eu queria parabenizar todos os bancários, né, pela participação. A participação remota, ela mostra o interesse, e aqui a gente tem uma participação extraordinária. Agora também mostra que os bancos, eles aprenderam com isso. E qual é o aprendizado que os bancos têm? Redução de custos. Isso vai vir, né? Eu acredito que vocês que estão na mesa de negociação percebem pelas propostas de querer reduzir cada vez mais os custos em detrimento da mão de obra. Agora, a briga daqui para frente ela vai mudar um pouco de conotação no pós-pandemia, né? Mas quando eu falo na questão corporativa, eu falo que a corporação é importante, qualidade de vida, condição de trabalho para o bancário. Agora, gente, eu digo a vocês que a defesa do Banco da Caixa Econômica 100% público, do Banco do Brasil com sua função social, do Banco do Nordeste com sua política de microcrédito. Então, tudo isso faz parte de um avanço que o nosso país teve e que nós temos que ter a consciência que temos que defender. E eu vi o Tabatinga falar a questão a questão de como votaram no Bolsonaro e agora é como se isso fosse alguma novidade. Para mim, isso não tem novidade, porque tudo isso era uma cantiga que estava sendo delineada. E tudo que está acontecendo hoje foi fruto de uma votação equivocada, que eu acho que a gente também não pode endemonizar as pessoas que votaram no Bolsonaro, porque existe uma parcela de direita reacionária. Aquelas pessoas sempre existiram no nosso país. São aqueles 25%, aqueles 20% que estão ali, que defendem a ditadura militar, defendem tudo isso. Agora, tem um meio de uns 50% que foram influenciados, e nós temos que mostrar a essas pessoas que eles estão no caminho errado. A gente tem que ensinar o caminho de volta. E esse caminho de volta é uma responsabilidade muito grande que nós precisamos tomar, né? E toma como? Com politização, com discussão. Agora, esse ano, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que nós vamos escolher vereadores e prefeitos, né? E é importante que vocês possam olhar as pessoas em quem votar. Queria finalizar agradecendo a oportunidade de estar podendo debater essa questão. Eu acho que antes da pandemia, a economia já apontava para isso. Nós tínhamos mais de 13 milhões de desempregados no pré-pandemia. No pós-pandemia, a coisa piorou um pouco, claro. Agora, muita gente ganhou dinheiro com essa pandemia. Não me venha dizendo que a rede supermercadista teve algum problema, não. Eles triplicaram o seu valor, né? Triplicaram o seu rendimento, né? Então, tudo isso fez com que a concentração de renda cada vez mais ela sobressaia no nosso governo. Mas isso a gente vai ter a oportunidade de discutir num segundo momento. Por hora, eu queria agradecer a diretoria do sindicato pelo convite, queria convidar os delegados e delegadas sindicais que, porventura, queiram discutir essa conjuntura. A gente vai estar fazendo uma reunião presencial na próxima terça-feira, no Sindicato dos Bancários, onde a gente vai discutir alguns pontos, inclusive
como é que a gente organiza a nossa pré-campanha agora para a recondução de vereador. E eu me sinto muito feliz de estar participando. Boa noite, gente. Agradecer os convidados todos na figura da Fabi e também a diretoria do sindicato na figura de Magali, poderia ser também na figura de Silvana, mas eu estou querendo ressaltar a figura feminina nesse momento. Não esqueci do Marcos Henrique, não, mas estamos falando agora de mulheres. Na nossa reunião hoje aqui, nós temos agora cerca de 43 participantes, e um terço desses, menos de um terço, são mulheres. Comparado com outro momento, isso foi uma progressão muito importante, mas ela ainda é tímida. Tem que aumentar mais. Nós, como delegados, eu entendo que nós temos que estimular a participação feminina no trabalho sindical. Segunda coisa, em relação à nossa campanha, eu anotei algumas palavras aqui que são marcantes. Ativismo e participação. Foi muito interessante que nós conseguimos construir, nos adequando pelo meio de comunicação digital, a abranger um número de pessoas alcançadas pelo discurso muito maior do que a gente tinha anteriormente com as presenças físicas no sindicato. É claro que uma não invalida a outra, mas nós temos que nos adequar e entender que nesses novos tempos a comunicação digital ela se torna muito importante. E aí eu falo também de proximidade. Eu faço parte de uma agência que ela tem um quadro reduzido, são 8, 9 funcionários. Mas eu fui procurado por 2 escritórios da PJ e também por 2 agências estilo. Então, eu falei com 5 prefixos simultaneamente, mais o PSO da minha unidade. E são locais que ou não tem representação, ou a sua representação não foi ativa, né? Então, assim, nós temos essa capacidade de podermos multiplicar o nosso discurso quando nós extrapolamos o discurso físico e vamos para o discurso digital. Então, durante esse momento, eu consegui montar grupos de articulação e conversa com esse pessoal, e foi muito importante, porque eles tiveram um discurso unificado. E foi muito importante eles se apoiarem e apoiarem a causa do sindicato. Eu acredito que isso tenha sido uma constante país afora, mas eu entendo que a gente tem que olhar para isso que aconteceu nesse momento e pensar em como melhorar essas ferramentas para as nossas próximas ações. E mais ainda, lembrar que a ação, atividade político-sindical, primeiro, sindical, segunda, política, ela deve ser construída de baixo para cima. Embora a figura dos nossos expoentes sejam importantes, mas é da base que a gente consegue fazer com que esses expoentes ganhem força. Então, é muito importante o nosso trabalho na base. Bom ver vocês, muita saudade. Quero saudar aqui os companheiros da mesa, da diretoria. Muito prazer em conhecer os novos delegados. Agradecer aí ao companheiro Fukunaga pela acolhida lá na quadra dos bancários, na minha passagem aí com o ato cênico lá pelas vítimas. Foi legal. Tabatinga, Fabi, muito esperançoso contar com vocês, a renovação de gerações que vai garantir o futuro da nossa luta, porque sem renovar nós não somos nada, né? Temos que garantir a continuidade da luta para sempre. E vou dizer o seguinte, nessa questão didática em relação aos delegados, eu tomei conhecimento, quando eu ainda estava na diretoria, visitando as agências, de um relatório que Paulinha Brito fez lá no Sindicato Bancário, lá na agência Cabo Branco, que ele pode servir de modelo para que todos os delegados se comprometam a fazer um relatório de suas agências, pelo menos 2 ou 1 a cada 3 meses, relatando as ocorrências, né, de ordem prática mesmo, colegas que estão sendo perseguidos em silêncio, que não podem se manifestar. Você vê lá colega que está oprimido, colega com obesidade. Tem uma colega, por exemplo, na agência Geisel, que é um quinto dos infernos, aquela agência, né? Que ela está trabalhando doente, Miriam está toda deformada e assumindo aquela coisa imensa, tudo nas mãos dela,
que às vezes, se o gerente não se compadecer, cara, ela vai morrer ali dentro, vai morrer viva. Eu tenho vários casos também lá na agência de trincheiras, ou pelo menos 1 ou 2 casos, de gente com comorbidades que precisa de apoio, que não deveria nem estar trabalhando se a gente vivesse num país minimamente civilizado. Mas que até aproveitando esse momento de pandemia, que é um momento que, universalmente, é um momento de quebra de paradigma, de superação de limitações e avanço nas pautas civilizatórias. No Brasil, esse diálogo diante do governo de Jair Bolsonaro está dialogando só com a estupidez e a barbárie, a gente sabe. Mas com essa nova forma de comunicação fica mais fácil da gente interagir, o sindicato fazer live com os delegados e a gente poder objetivamente mostrar a nossa cara para o bancário, para que ele volte a acreditar, ou se interesse os que são apolíticos, que são bolsominions, que como o Roberto falou ali, que não quer participar porque o sindicato discute política. Tem um caso pior ainda, que é o cara que é apolítico e que tem ódio de política. Então, esse cara está perdido, né? Como está viajando na maionese, só Deus sabe por onde ele está passando, você não está nem no planeta. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar isso aí. Eu queria dialogar aqui com o Clabatinga em relação a essas novas formas de comunicação, que eu até já falei com ele uma vez no Congresso, mostrando que é uma comunicação digital para a gente superar esse negócio do boletim, que parece mais uma coluna social dos anos 50, que ninguém lê, cara. Tá entendendo? Eu fui ver essa semana aqui, fui no museu, aí fui ver a coluna social dos anos 50. Bicho, se tu vi como era, claro que não se assemelha à nossa, e é muito mais, né, politizada e tal. Mas era, por incrível que pareça, só com piada homofóbica, só com, tá entendendo? Naquelas festas públicas. E pagava para botar aquilo lá. Então, nós temos que avançar nessa questão da comunicação. Quero, para finalizar, dizer que eu vejo como o único prejuízo da greve a parte política, porque nós sabemos do nosso papel na sociedade. Eu acho que nesse momento que Jair Bolsonaro está num certo, sei lá, afrouxou um pouco a corda, era o nosso momento de puxar a corda, porque ele tem tudo para voltar a puxar, porque, além do mais, ele agora se apropriou das armas da esquerda, de fazer um mínimo de assistência social, né? Então, ele tem as armas mesmo dos militares e está roubando as nossas armas também. E eu acho até que o resultado positivo das nossas conquistas nos bancos públicos foi resultado do acovardamento de Bolsonaro, que ele sabe da nossa força. Ele sabe da nossa história de luta. Ele sabe que nós somos a única categoria que ainda tem recursos, ainda tem gente, ainda tem cérebro, tem gente que faz política, tem consciência. Então, eu achava que este era o momento da gente mostrar reação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que os bancários, nesse momento de pandemia, eles estão equiparados a médicos, a enfermeiros, porque vai matar o povo de fome. Tem muita gente inconformada de não ter o reconhecimento ou ter feito um trabalho tão brilhante, pelo menos na Caixa Econômica, porque é o seguinte, a Caixa é o epicentro da contaminação. Infelizmente, os softwares que foram disponibilizados, eles são super atrasados, é um retrabalho imenso de cada parcela, ou seja, você podia ter feito só uma senha para se receber as 8 parcelas, ou as 10 que vai ser, porque aí numa conta corrente você é só uma senha. Porque você vai fazer a cada parcela, vai receber uma multidão de pessoas para fazer outra senha. Mas parece que é de caso pensado até para desgastar a imagem da empresa. Então, apesar de nós fazermos aquele sacrifício sobre-humano, infelizmente, nas mídias, nós estamos detonados. Aquela vitória de pirro que eu nunca pensei, com meus 38 anos de Caixa, eu pensei que eu já tinha feito todas as batalhas maiores da Caixa, mas o que essa é muito maior do que as outras, né? E esses colegas estão de parabéns por
por terem encarado com muito brio, com atenção, e está encarando aí ainda. Então, muito obrigado, um bom fim de semana a todos. E, Lindo João, não precisa fazer festa não, viu, cara? Manda só um pacote de arroz para cada um. Boa noite. Boa noite. É o Roberto, representante da agência do Banco Nordeste de Picuí. Uma satisfação estar conversando com os colegas, companheiros aí, certo? Num momento muito difícil do que está passando o país, onde os nossos direitos trabalhistas, e até mesmo de cidadão comum, né, de ir e vir, né, de expressão, está correndo risco. A verdade é essa. E eu achei importante estar nessa discussão, estar junto da agência, fazer esse trabalho agora dentro da agência Banco Nordeste, o que acontece no dia a dia da gente. Cada um sabe as dificuldades de ser bancário, né? O nível de estresse que nós temos. E muito trabalho, pouco pessoal, a verdade é essa. Ainda mais o Banco do Nordeste, que é um banco que ainda está atrasado tecnologicamente em relação a outros bancos públicos, né, Caixa e Banco do Brasil. E não dá para a gente discutir direitos, né? Não dá para discutir sindicato se não tiver discussão política. Não está desligado uma coisa da outra. A verdade é essa. É tipo a frase de Bertolt Brecht, né? A poesia dele, que é tão marcante e tão transpassa qualquer século, o analfabeto político. Se eu sou um analfabeto político, eu não existo, vamos dizer assim. Então, acho que o sindicato tem uma grande função. Eu às vezes até fico triste quando temos colegas que se recusam a se filiar, a participar, né? Por causa de alguns centavos ou por causa de questões políticas. Mas, porém, essas mesmas pessoas que se recusam, não se recusam a obter os benefícios conquistados pelo movimento, né? Eu apoio o movimento sindical, eu já atuei no movimento popular de bairro, de grêmio estudantil, e assim, agora estou começando a conhecer um pouco do movimento sindical, com grande satisfação estar participando dessa discussão. Acho interessante as colocações aqui. Alguns pontos eu concordo, outros pontos não. A questão, por exemplo, da nossa colega anterior que falou aí sobre a questão da gente ser meio mais passivo em relação a não bater de frente, né? A gente entende que o momento político não é de radicalismo, tá, as coisas todinhas, até porque vivemos um governo reacionário hoje, mas também às vezes causa-nos revolta os nossos direitos sendo devagarzinho, sendo cortado, sendo castrado. Uma luta que foi feita, uma luta histórica da década de 30 para cá, né? Essa luta que o trabalhador brasileiro vem conquistando, e hoje a gente vê aí a CLT sendo rasgada praticamente, né? Os direitos dos trabalhadores sendo rasgados, e a gente fica a mercê, na verdade, do patrão, a boa vontade praticamente dele de dizer se vai dar o vale alimentação, se vai dar os nossos direitos que antes eram assegurados, né? Era isso que eu tinha. Boa noite, Johnson. Boa noite, na verdade, eu queria reforçar o que a maioria das pessoas já comentaram aí, né? A gente tem que dar apoio a Marcos, uma pessoa que me ensinou a trabalhar, a ser um trabalhador sindical, ajudar a causa, trabalhador. Hoje eu acho que ele, como todos nós, devemos reforçar esse nosso apoio a Marcos. Agradeço a Magali, adoro demais. E, na verdade, o que
que a gente tinha que trabalhar mesmo era o que Marcos já tinha dado. Era, como eu trabalho no interior, o trabalho que Marcos faz com autoria como pessoa, cai resquícios aqui no nosso interior, entendeu? Se a gente conseguisse fazer Marcos um dado estadual, aí estava batido o feio. E, assim, na verdade, o que a gente sente falta aqui é lideranças lideranças partidárias não favoráveis à nossa causa, entendeu? A gente tem um ou outro, mas a gente sabe que são partidos com escusos, né? Que tem tendências diferentes. E, na verdade, o que eu queria dizer era só isso mesmo. Era só a gente dar um apoio, um reforço, e Marcos, meu amigo, ele pode contar no que puder aqui na nossa região. E um abraço a todo mundo. Eu sei que Gilvan Justino também, o Crescim, manda um abraço para a gente.